Fala aí, galera, aqui é o JP e agora a gente vai continuar o nosso estudo de problemas envolvendo estequiometria. Já estudamos a estequiometria ideal, estudamos também dois tipos de problema, pureza e rendimento. E agora a gente vai estudar um que está relacionado com o que a gente chama de excesso de reagentes ou tem exercício que trata como reagente limitante. Vamos lá, vamos entender aqui. O que significa falar que eu tenho um excesso de reagentes? Bom, a gente tem que lembrar que quando a gente faz uma reação, a gente tem os nossos reagentes que vão virar produtos após a minha reação ter se completado. Só que nem sempre a quantidade dos meus reagentes é uma quantidade dita estequiométrica, ou seja, quando acaba um reagente, também acaba outro. Assim, pode acontecer de sobrar reagente após a reação ter se completado. Por quê? Porque um dos reagentes estava a mais do que precisava. E aí, justamente, no final, a reação se completou com o que dava para fazer e sobrou esse reagente que estava em excesso. Se a gente pensa um pouquinho nessa ideia como se fosse um bolo, vamos pensar assim, ó. Imagina que para fazer um bolo você precisa de 4 ovos e 1 kg de farinha. Só que você vai conferir o que você tem aí na sua casa e você tem 6 ovos e 1 kg de farinha. Perceba que nos dois casos você tem apenas 1 kg de farinha. Então, quem vai determinar que você consegue fazer a quantia de bolo que você faz é a farinha nesse caso. Por quê? Mesmo tendo 6 ovos, a farinha acaba primeiro. Então, no final, o que você vai ter? No final, você vai ter um bolo, que vai ter usado toda a farinha e mais 4 ovos, e você vai ter também um excesso, vai estar sobrando 2 ovos. Ok? Então, nesse nosso exemplo, a gente tem que a farinha acabou primeiro e por isso que a reação foi interrompida, já que eu não consigo fazer mais bolo mesmo tendo mais ovos do que eu precisava. Beleza? Tem um detalhe aí que a gente vai precisar agora saber, né? O que significa o reagente limitante. Bom, o que a gente tem? Para a gente descobrir justamente esse excesso de reagentes, a gente vai precisar encontrar o que a gente chama de reagente limitante. Essa daqui é uma questão muito importante, tá? E dentre os problemas de estequiometria, pode ser que seja uma das mais complicadas e aí que a gente tem que analisar com maior cuidado. O que é reagente limitante? É o reagente que foi totalmente consumido na reação. Então, quando eu tenho aí, às vezes, uma quantidade diferente da minha proporção exata, vai acontecer de um dos reagentes acabar primeiro. Esse reagente que acaba primeiro é o reagente limitante, porque ele limita a reação, ou seja, como ele acabou, a reação não pode prosseguir. O que está em excesso sobra lá no final. Como que a gente resolve exercícios com reagentes limitantes? A gente identifica qual é esse reagente limitante e usa ele na regra de 3, tá certo? Então, descubro primeiro qual é o limitante e é ele que eu vou usar na regra de 3. Tem muito exercício que, além de perguntar aí uma quantidade, pergunta qual é o limitante ou qual está em excesso, então fique atento a isso. Como que eu sei se um exercício vai trabalhar com excesso de reagentes? A dica é: quando ele te dá dados de 2 reagentes e te pede, por exemplo, dado de um produto, fique esperto, porque possivelmente um deles está em excesso. Então, antes de descobrir, né, escolher qual que é um dos 2 para calcular o produto, eu preciso descobrir qual deles está em excesso e se está em excesso. Beleza? Vamos agora fazer alguns exercícios, né, alguns exemplos envolvendo isso daí para a gente conseguir esclarecer. Primeiro exemplo, diz o seguinte: o fosgênio COCl2 é um gás venenoso que, quando reage com água, produz ácido clorídrico, HCl e gás carbônico, causando graves danos. Se uma pessoa inalar 198 mg de fosgênio e entrar em contato com 50 mg de água, qual massa de ácido será produzida? Então, ele deu aqui alguns dados para a gente. Vamos lá. Primeiro passo, né, ele te descreveu a reação, vamos montar a nossa reação aqui, tá certo? Então, ele falou do fosgênio que reage com a água. Então, temos 2 reagentes, ele e a água. A água ele não deu a fórmula porque você tem que saber.
e forma ácido clorídrico, ele te deu a fórmula, e gás carbônico, também precisa saber, CO2. Essa é a equação que a gente tem. Só que essa equação que eu montei nem sempre vai estar balanceada, então vamos conferir. Um carbono. Oxigênio, 2 aqui, 2 oxigênios aqui. 2 cloros, aqui tem um só, então essa equação não está balanceada. E aqui 2 Hs, 1 H. Para balancear, é só colocar um 2 na frente do HCl. Agora sim eu tenho a minha equação balanceada. É essa daqui que a gente vai usar. Vamos ver aqui dados de quais substâncias ele deu. Primeiro, ele fala que eu tenho 198 mg de fosgênio, que é essa substância. Vai entrar em contato com 50 mg de água. Tá? Aqui a minha outra substância. E ele pede massa de ácido produzida, o meu ácido HCl. Perceba que aqui agora eu tenho 3 substâncias. Até agora eu estava acostumado a trabalhar com 2. Significa que uma das duas, né, que ele me deu os dados aqui, ou o fosgênio ou a água, pode estar em excesso. Assim, a gente precisa ver aí se eles estão na proporção correta. Como? Ignora a massa do ácido e a gente vai calcular só com esses 2 primeiro. De que forma? Vamos lá. Eu vou pegar justamente a informação de um deles e descobrir a informação do outro. Então, primeiro passo nosso, a equação balanceada, está certo. Agora, leitura molar. Então, eu sei que eu reajo 1 mol desse com 1 mol de água. Segundo passo, fazer a transformação das unidades. Aqui, nos 2 casos, está em mol, e aqui eu tenho miligrama, que é uma medida de massa, e miligrama, que também massa, ou seja, usar massa molar. É por isso que ele deu aqui para a gente esses valores. Quando a gente calcula a massa molar do fosgênio e da água, a gente chega aqui, dá 99 gramas e 18 gramas. Ou seja, dá na mesma falar que 1 mol desse reage com 1 mol desse, ou 99 gramas desse reage com 18 gramas desse daqui. Agora eu vou escolher um deles. No meu caso, eu escolhi, você poderia ter escolhido outro, não tem problema, eu escolhi o fosgênio. Então, eu coloco o fosgênio na minha conta e eu descubro quanto de água. O que significa isso que eu estou fazendo? Se eu consumir 198 miligramas de fosgênio, quantos miligramas de água eu vou precisar? Por que miligrama? Grama, grama em cima, miligrama, miligrama embaixo. Tá certo? O que a gente percebe aqui? Ó? De 99 para 198, eu tenho aqui um fator de multiplicação por 2, então dobrou. Consequentemente, aqui também vai dobrar, ou seja, X vai ser 36 miligramas de água. Ou seja, para eu consumir 198 miligramas de fosgênio, eu preciso de 36 miligramas de água. Se a gente compara agora aqui, ó, eu usei todo o meu fosgênio, só que eu não usei toda a minha água, porque eu tenho 50 miligramas de água. Significa, então, que a água, H2O, aqui nesse caso, está em excesso. Ou seja, eu não posso usá-la na minha conta. O meu reagente limitante será o fosgênio. Então, é ele que eu vou usar para descobrir o ácido clorídrico. Porque no final da reação ainda vai sobrar um pouco de água. Vamos lá, então. Agora a gente tem aqui a equação balanceada. Vamos recomeçar o exercício usando o reagente limitante. Tá aqui o reagente limitante e aqui o produto que eu vou descobrir. Leitura molar. 1 mol desse formam 2 mols desse. Transformação, miligrama, ou seja, eu vou usar massa, e ele também pede massa do meu ácido. Assim, aqui a gente já calculou que dá 99 gramas, e aqui vai dar 36,5. Não esquecendo de colocar o fator aqui 2 para manter a proporção. Ok? E por fim, os dados do exercício. Se eu consumir 198 miligramas, eu vou formar Y de ácido. 99 para 198, a gente viu que eu multiplico por 2. Então, eu vou pegar essa conta aqui, que dá 73, ok? Multiplicando por 2, o meu Y, 146 miligramas de HCl. Se eu uso 50 miligramas aqui, eu vou chegar num resultado errado. Eu não chego nessa resposta, tá? Porque eu não tenho fosgênio suficiente para reagir com tudo isso de água, tá certo? Então, esse é um primeiro tipo de exercício. Vamos para o próximo agora. Ele fala o seguinte. O H2S reage com o SO2 segundo a reação. Deu aqui a nossa reação já
escrita. Qual é a quantidade máxima de S, né, de enxofre, em gramas que pode ser formada quando se faz reagir 5 mols de H2S e 2 mols de SO2. E ele deu aqui a massa do enxofre. Bom, primeira coisa, vamos pegar aqui a nossa equação. Essa equação, ele não falou que está balanceada, se a gente conferir, de fato ela não está. Olha só, eu tenho aqui 2 S e aqui eu tenho apenas 1. Então ela não está balanceada, primeiro passo, balancear. Seguindo aí o macho, que a gente viu lá no estudo de balanceamento, né? Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos começar pelo enxofre. Como eu tenho aqui 2, ok? Eu precisaria colocar um 2 aqui. Só que no caso do oxigênio, eu tenho 2 aqui, então eu vou ter que mexer nesse valor. Fazendo o balanceamento, a gente vai chegar nisso daqui, tá? Pulei esse passo, explicando passo a passo aqui, porque a gente já viu isso em outro vídeo. Vamos conferir se essa equação que eu montei está balanceada agora. Ó, 2 vezes 2 dá 4Hs. 2 vezes 2, 4Hs. 2 vezes 1, aqui do S, vai dar 2, com mais 1, 3. 3 S. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Agora sim ela está balanceada. Vamos pegar agora as informações no exercício. Ele quer quantidade máxima de enxofre em gramas. Está aqui o enxofre. Que eu posso formar quando eu reajo 5 mols de H2S, está aqui, e 2 mols de SO2. Perceba que ele falou aqui de 3 substâncias no exercício e te deu informações de 2. Ou seja, uma dessas 2 vai estar, ou aliás, pode estar em excesso. Tem caso que não está. Vamos conferir então, igual a gente fez no outro exemplo. Vou ignorar por enquanto o S e trabalhar só com essas 2. Então, fazendo o próximo passo depois da equação balanceada, leitura molar. 2 mols desse para 1 mol desse. Se a gente analisa o exercício, né, para fazer a transformação, perceba aqui que está mol, mol, e aqui também já está em mol para os dois. Então, eu não tenho que fazer transformação nenhuma. Ou seja, eu vou só repetir essa informação da primeira linha. 2 mols e 1 mol. Agora, sim, eu pego dados de uma das substâncias. Eu escolhi, nesse caso, pegar da informação aqui do azul, do SO2. Ou seja, se eu vou consumir esses 2 mols, quantos mols de H2S eu preciso? Multiplicando aqui em cruz, né, ou enxergando de 1 para 2, eu multipliquei por 2. 2 para x também vai dar 2, então seria 4 mols de H2S. Quando eu comparo com o que eu tenho, eu usei todo o meu S2, só que ainda sobrou o H2S. Então, o H2S está em excesso, o reagente limitante é o SO2. É com ele que a gente vai descobrir o S. Beleza? Agora sim, vamos lá. Vou pegar aqui reagente limitante e a substância que eu quero descobrir. Leitura molar, 1 mol desse, formando 3 mols desse. Agora a adaptação. Esse daqui está em mol, repito a informação. O S ele quer gramas. Então, tá aqui, repetir a informação do azul, aqui no vermelho, 3 vezes 32, porque cada S vale 32. Por fim, dado do exercício. Quando eu uso 2 mols de SO2, eu formo Y. Multipliquei aqui por 2, então é só fazer 3 vezes 32, depois multiplicar por 2 novamente. Isso vai dar, aqui dá 96 vezes 2, 192 gramas. Essa é a quantidade de enxofre máxima que eu vou obter. Fechamos aqui mais um exemplo. A gente fecha também mais um tipo de problema envolvendo os nossos reagentes, né? Essa parte de excesso de reagentes. E agora a gente vai fazer alguns outros exercícios. E depois a gente vai para o nosso último tipo de problema envolvendo estequiometria. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.